Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Conhecemos bem esse verso do Fernando Pessoa. Talvez, ao ver o título do nosso recolhimento deste mês, fazer valer a pena. Essa frase tenha vindo à nossa mente de modo imediato. Trata-se da poesia Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. O poema faz menção ao cabo do bojador, também conhecido historicamente naquele período do século XIV, século XV, como o Cabo do Medo, com ondas descomunais, altas o suficiente para tocarem o céu. A gente encontra algumas crônicas descrevendo assim. O Cabo do Bojador era habitado por monstros terríveis, com um instinto assassino implacável, e tinha em suas traiçoeiras águas gigantescos buracos que tragavam embarcações para o inferno. Essa era a visão horripilante de navegadores europeus a respeito deste pedaço do mapa da África banhado pelo Atlântico, o Oceano Tenebroso, cemitério de navios e marinheiros. Gil Eanes, no ano de 1434, tornou-se o primeiro navegador europeu a dobrar o Cabo do Medo. Feito este, lembrado, quase 5 séculos mais tarde, por um outro português, que se engrava ao mar das palavras, Fernando Pessoa. Poeta, Pessoa publicou no ano de 1922 um dos poemas mais celebrados da sua obra Mar Português. Lançou-se ao oceano da literatura nas páginas da revista Contemporânea, integrando 2 anos mais tarde o livro Mensagem, com versos sobre a época das grandes navegações lusitanas. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Para dobrar o cabo do medo, é preciso ter resistência à dor, saber enfrentar o sofrimento. Em um aplicativo que eu não conhecia, conheci há poucos dias, Reddit, é um aplicativo que permite a criação de comunidades. E dentre as várias comunidades que tem lá, tem uma que se chama r/livros. E nessa consta a postagem de um membro do grupo
sobre se tudo vale a pena se a alma não é pequena. Me permito ler aqui também, que me pareceu muito inspiradora. Diz assim: esse poema do Fernando Pessoa é uma das coisas mais lindas, emocionantes e motivadoras que eu já li ou escutei. Começa simples com o valeu a pena? E em seguida a resposta: tudo vale a pena se a alma não é pequena. No fundo, valeu a pena a lágrima de tantas mães, as orações de tantos filhos, ou tantas noivas que ficaram sem casar. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Continua aqui esse membro da comunidade R Livros, do grupo, uma frase muito forte e que sempre me ajuda em momentos de desamparo. Sempre que eu me vejo frustrado com os rumos de algo que realizei e me pergunto se valeu a pena passar por tudo isso, eu mesmo já falo: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se deu errado é porque eu arrisquei. Mesmo que o resultado não tenha sido esperado, o percurso me fez amadurecer e às vezes isso é o que vale. Às vezes não era para ser mesmo, ou eu vi que não era para mim, e isso só foi possível porque eu tive alma e tentei. Enfim, não estou aqui para ser coach ou algo assim. Eu só estou compartilhando meu sentimento e acho que serve para mostrar como a literatura pode ser importante em nossas vidas. Acho que todos nós temos experiência disso. Todos nós tivemos momentos de desamparo, frustrações com os rumos que nossa vida tomaram depois de alguns empreendimentos que nós fizemos. Uma sensação, no fim das contas, de tanto esforço por nada. Nadei para morrer na praia. Ninguém me reconhece, ninguém valoriza todo o empenho que eu realizei. Eu acho que eu fui um idiota mesmo, já vai para uns níveis assim mais radicais. Ou seja, a reação da alma que está tentando ou está tentada a ficar pequena, a apequenar-se. E que bom ter ao lado alguém que nos ajude a ver mais longe, a expandir a alma, a aplicar a cada situação dessas, de um relacionamento que nós empreendemos e que ficou no meio do caminho, não vingou, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, daí já são outras palavras, né? Já é outro conceito, não dá para ser colocado em paralelo com nada, né? Mas a educação de um filho, que depois tanto empenho, tanta dedicação, agora vai tomando um rumo, ao pegar as rédeas da vida nas próprias mãos, que prendem, fazem prender os pais prenderem a respiração, ou a dedicação a um esporte, ou até tantos anos prestando para entrar nessa carreira determinada, né, com um vestibular, ou prestando um exame para a magistratura, essas coisas que são mais difíceis e comportam muitas vezes a frustração de um resultado negativo, até para desenvolver-se num esporte, numa habilidade. E de repente aquela tentação, puxa, será que valeu a pena? Que bom ter uma pessoa ao lado que diz: se deu errado porque você se arriscou. Mesmo que o resultado não tenha sido esperado, o percurso com certeza te fez amadurecer e talvez seja isso o principal, isso é exatamente o que vale de todo esse esforço, de toda a pena que você suportou nesses dias, nesses anos. Essas considerações nos levam, sem dúvida nenhuma, a deter o olhar na alma de Cristo, contemplar a alma de Nosso Senhor. E especialmente nesse seu empreendimento de realizar a obra da nossa redenção. Não vou me deter no processo da encarnação,
da sua vida oculta lá, um pouco no Egito, depois uma parte em Nazaré. Vamos focar exatamente naquilo para onde todo esse período que a gente começou a viver, que é a Quaresma, nos encaminha, que é para a paixão, morte e, logicamente, também a ressurreição de Jesus. A paixão e morte e verdadeira pena de Cristo. E que depois a própria ressurreição e a permanência conosco, que pisamos tanto na bola, né, que as traiçoamos, que continuamos pecando, sem dizer nada nesse sentido, mas na prática comportando-nos como se todo aquele sangue derramado tivesse sido em vão, no que diz respeito pelo menos a nós, que pessoalmente nos afastamos dele, ou então o próprio mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo que parece que tem uma resistência enorme a ser salvo, a ser redimido. E essa pergunta fica parando no ar: será que valeu tanta pena? Valeu tanto pesar? Mas não é uma pergunta que ele se faça. É uma pergunta que nós nos fazemos. Até, de alguma forma, para fomentar em nós um arrependimento, uma contrição, vai saber. Mas não é uma pergunta que ele mesmo não se faz. Ele acha que vale a pena. Ele tem certeza que vale a pena. Porque tem em mente não todo o sacrifício que ele realizou, vamos dizer assim, como o Fu Touxin fala, traçando um paralelo entre o Calvário e a missa, que o sofrimento que Cristo padeceu foi um sofrimento finito, humanamente considerado, em comparação com aquilo que expressava que era o seu amor infinito. Então, toda a pena vale o amor infinito de Cristo. E essa consideração, que se nós contemplamos assim a alma do Senhor, o coração de Cristo, nos pode resgatar assim de tanto desânimo, tanto apequenamento na nossa própria alma, e em tantas circunstâncias, em tantas situações da nossa vida. Sem dúvida nós ficamos perplexos, porque a dor de Cristo foi indescritível. A dor da traição, depois da dor também do apavoramento lá no Horto dos Oliveiras, a ponto de declarar aos discípulos: a minha alma está numa tristeza mortal. O Pai enviou um anjo para que eu consolasse. Começou a transpirar sangue, quando teve uma microhemorragia, pelo estado de tensão em que se encontrava. E chegando a pedir: Pai, se podes, afaste de mim esse cálice. O pregador da Casa Pontifícia fala dessa pena do Senhor, do sofrimento de Jesus, não em termos de que queria que afastasse dele todo o sofrimento físico que teria pela frente, porque senão teria sido quase uma contradição com o que ele já tinha afirmado antes: não temais aqueles que podem matar o corpo. E a resposta ao questionamento, então, por que ele pedia? Diz: temei por aqueles que podem matar a alma e lançá-la na fogueira, na gena do fogo inextinguível. Cristo não queria passar pelo pior efeito do pecado. Como Deus nem poderia passar mesmo, mas como o homem podia. Carregou sobre si todos os nossos pecados, de São Paulo. Aquele que não tinha pecado, Deus o converteu em pecado por amor a nós.
ou seja, permitiu que Cristo experimentasse a sua ausência, que era o que mais Cristo tinha em mente. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, que eu não tenho que passar por isso. Mas o Pai não afastou. E Cristo passou por uma situação que, ainda que tenha sido instantânea, foi mais do que o suficiente para, pelo seu amor infinito, ficar ainda mais solidário a nós e estar disposto a qualquer coisa. Tudo que vinha pela frente lhe pareceu uma pechincha. O que valia resgatar-nos assim da situação do inferno compensava qualquer pena que ele tivesse que passar. E aquele Cristo já encolhido, dizendo para os discípulos: vigiai aqui comigo, me ajudem, me sustentem agora nesse momento, minha alma está numa tristeza mortal. Esse Cristo de repente se apresenta depois desse momento, e quando estão chegando os soldados para prendê-lo, já com uma intrepidez, quem buscais? Sou eu, Jesus de Nazaré, sou eu. Se é a mim que buscais, deixar ir estes. Os apóstolos ficam perplexos, nem parece o mesmo que eles tinham acabado de ver. O amor infinito de Cristo, que só de pensar na possibilidade de que nós tenhamos que passar por essa ausência de Deus, pelo inferno, ou ficar indefinidamente, eternamente no inferno, porque é inferno, porque é eterno, se dispôs a sofrer tudo o que vinha pela frente. Aquela pena valia. E passamos a merecer, a ser devedores, a ter um valor que agora é indiscutível. Valemos todo o sangue de Cristo. Fomos comprados por um grande preço, dirá São Paulo. Então, se alguém tinha dúvidas sobre o quanto vale para Deus, agora já não tem mais dúvida. Vale todo o sangue do seu Filho, todo o sangue de Cristo, todo o meu sangue, dirá o próprio Jesus. O amor misericordioso de Deus, que o leva a pensar que vale a pena, o leva a não desistir de nós nunca, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E isso, por um lado, tem dois desdobramentos. O primeiro deles é o de que nós também, diante de um Deus que não desiste de nós, não poderíamos jamais desistir de nós mesmos. Temos que pedir a Deus para que se abram nossos olhos e consigamos perceber o nosso próprio valor. Por mais que nos vejamos assim nada, por mais que se somarmos todos os pecados da nossa vida, de fato a gente percebe que o braço da balança fica bem carregado, bem penso. Diante de um fracasso, diante de uma perda, diante de um erro, diante de um desvio. Lembro que eu via anos atrás um sacerdote muito santo, já falecido, numa formação que estava dando para um grupo de pessoas da obra, assim, éramos muito jovens, e falava a respeito dos nossos fracassos, coisas que até eventualmente fossem colocadas em evidência por alguma pessoa, ou pelos nossos pais, ou por um amigo, ou por uma brincadeira infeliz, ou por um chefe, um feedback, um gerente, um superior, assim, que nós devíamos ter a suficiente pele fina para reconhecer aquilo e deixar-se corrigir para podermos crescer. E ao mesmo tempo dizer, é preciso ter a suficiente pele grossa, ou seja, de não ser suscetível, para não deixar que aquilo nos neutralizasse. Ou porque ficamos preocupados com a nossa imagem, foi uma pessoa que apontou um erro, puxa, caí em desgraça diante dessa pessoa, então todo mundo me vê de modo negativo. Não, deixar que a nossa alma se dilate. Puxa, muito obrigado, diz o marido para a esposa, diz a esposa para o marido, diz o filho para o pai, ou diz o pai para o filho, obrigado. Então, de fato, você tem razão, acho que eu preciso acertar o passo nisso aqui.
e com a graça de Deus eu vou conseguir fazer isso. Muito obrigado. E ao mesmo tempo, não se deixar neutralizar, ou seja, ter uma atitude orgulhosa, mas humildemente seguir em frente. A cruz faz parte. E essas cruzes, até da humilhação que sentimos ao cair na conta de uma falta, porque a nossa própria consciência nos humilha, ou nos aponta, essa humilhação é extremamente necessária para que eu chegue de fato a ser humilde, a ter esse grande valor que é a virtude da humildade. A Clarice Lispector, que a gente já citou aqui diferentes vezes nos nossos recolhimentos, também tinha uma frase famosa sua, que está na obra Uma Aprendizagem, que diz assim: o maior obstáculo para eu ir adiante, eu mesma. Tenho sido a maior dificuldade no meu caminho. É com enorme esforço que consigo me sobrepor a mim mesma. Às vezes nós somos o principal obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso seguir adiante, em função do nosso desânimo, da nossa alma dilacerada. É preciso refazer-se. A gente conhece essa expressão, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Às vezes, talvez a maior parte que nem sabe de onde é que vem. Talvez nunca tenha ouvido falar do Noite Ilustrada, mas é de um sambinha. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que ninguém lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É uma proposta de Deus para nós. Não desanima, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e vamos em frente. É o que Deus tem em mente quando institui o sacramento da confissão, da penitência, é o que Jesus tem em mente quando resolveu ficar conosco na Eucaristia, quando ficou conosco através dos padres para nos aconselharem, nos animarem, mas sem ter que chegar assim nesse nível sacramental. Quando nos deu os nossos pais, deram pessoas que têm ao nosso redor, parentes, amigos, pessoas que nos amam, que querem o nosso bem. Fazer valer a pena, isso sim, ou seja, tirar a experiência, desenvolver a virtude em jogo, a virtude da humildade, a virtude da coragem, a virtude da fortaleza, a virtude da sinceridade, a virtude da pureza, a virtude da fidelidade, sem dúvida. E fazer valer a pena, ou seja, vou aproveitar isso aqui para me unir mais a Deus. E São Tomás diz que uma pessoa, quando ela cai, comete um pecado grave, se ela se arrepende, se confessa, se ela estava nesse estágio, quando ela cai, ela vai para o zero. Quando ela se confessa, faz penitência, quando ela volta, ela não volta para o estágio que ela estava anteriormente, volta mais elevada, mais para cima. É super alentadora a nossa fé. Há um livro que vocês com certeza já ouviram, se intitula de falar, né? Até publicado pela Quadrante, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Na verdade, a arte para crescer, não desanimar, não sucumbir. Fazer penitência, diz São José Maria Escrivá no livro de Caminho, é o ponto 211, ele diz assim: enterra com a penitência no fosso profundo que a tua humildade abrir as tuas negligências, ofensas e pecados. Assim enterra o lavrador ao pé da árvore que os produziu, frutos apodrecidos, ramos secos e folhas caducas.
aquilo que que vai apodrecer, para não sair para nada, vai servir de adubo. E o que era estéril, continua aqui o ponto, melhor, o que era prejudicial contribui eficazmente para uma nova fecundidade. Aprende a tirar das quedas impulso, da morte vida. Aprende a tirar das quedas impulso, da morte vida. São Paulo, pensando no pecado original, que gerou toda essa hecatombe de uma natureza debilitada e que dificilmente ele consegue evitar converter-nos também em pecadores. Diante dessa maravilha do amor de Cristo, né, que se entrega por nós, vai chamar o pecado original de culpa feliz. Ó Félix, culpa. Esse é o grito da vigília pascal, nada menos. Aparece lá, abrindo assim, na celebração da ressurreição do Senhor, na noite do sábado para o domingo, da ressurreição, de Páscoa, a gente tem lá, ó Félix culpa, essa frase de São Paulo, que está numa das suas epístolas, ó culpa feliz. E São José Maria Escrivá, no ponto 187 do livro Forja, faz referência a esse grito litúrgico, diz assim: se os teus erros te fazem mais humilde, se te levam a procurar com mais força o esteio da mão divina, são caminho de santidade. Félix culpa, bendita culpa, canta a igreja. E tem uma nota de pé de página que fala isso, né, que eu acabei de falar antes. E não só isso, não só a feliz culpa, porque eu experimento também o amor de Cristo por mim, o amor infinito de Cristo que se entrega por mim, mas que eu devo também ajudar a que outras pessoas percebam igualmente. É o ponto agora 171 de Sulco, no capítulo Luta. São José Maria Escrivá resgata esse grito da vigília pascal. Félix culpa, canta a igreja. Abençoado o erro teu, repito-te ao ouvido, se te serviu para não recair. Aprendeu com aquela queda. Tirou experiência. E também para melhor compreenderes e ajudares o próximo, que não é de pior qualidade do que tu. Te tornou mais compreensivo. E, portanto, vai ajudar a que outros também considerem da mesma forma as suas falhas, as suas culpas, as suas eficiências, os seus erros, os seus fracassos. Né? É uma culpa feliz. Vamos tirar, vamos fazer valer, vamos tirar a experiência. Até as próprias quedas. Na relação empresarial, talvez isso fique um pouquinho mais complicado, mas eu sei de várias empresas que atuam do mesmo modo. É paradigmático o que aconteceu anos atrás. Eu só vi isso em livros desses de motivação de RH, com o presidente da IBM, que diante de um diretor novo, inexperiente, que tinha feito uma operação desastrosa, né, que fez com que a empresa perdesse não sei quantos milhões de dólares. Diante da pressão dos outros diretores, o corpo diretivo, que aquele jovem diretor tinha que ser despedido o quanto antes, saiu com essa, mas despedi-lo agora, que eu acabei de investir tantos milhões de dólares no seu treinamento. Ou seja, outros que eu colocar aqui talvez vão fazer o mesmo erro. Esse daqui com certeza não vai cair de novo. É um investimento. Até que nível dá para levar isso? Não sou capaz de dizer, num ambiente empresarial. Mas nas relações familiares, nas relações de amizade, sem dúvida nenhuma, pode supor para nós um empenho maior. Essas todas penas que estamos querendo de alguma forma animar que nós façamos valer, todos façam valer, que nos referimos até agora, são penas derivadas de alguma falha nossa, de algum empreendimento nosso. Penas as quais a gente poderia dizer que a gente foi ao encontro, a gente correu um risco, a gente empreendeu.
nos diferentes níveis, sempre, seja de relacionamento pessoal, familiar, seja de relacionamento empresarial, profissional, seja, não sei, desenvolvimento das próprias habilidades, né, dotes esportivos, o que for. Coisas que nós resolvemos empreender e de repente nos vimos assim, dando com os burros na água. Isso tende então a desanimar-nos. Agora, há outras penas que não são penas derivadas de alguma falha nossa. São aquelas penas que vêm ao nosso encontro sem que a gente tenha feito absolutamente nada, nenhum movimento na sua direção. E essas também nós temos que fazer valer. Nosso Senhor, a nossa fé, nos move a querer fazer valer. Eu pensava em preparar o recolhimento num rapaz que eu conheço, acompanho nas redes sociais já há alguns anos e que eu tive a graça, considero assim, de estar uma única vez, ainda que outra vez a gente já trocou mensagem pelo WhatsApp, e por mais que não venha nenhuma resposta, uma outra mensagem, porque eu acho que deve ser também muito acessado, eu percebo que, sei lá, que as minhas mensagens não caem no vazio. Tenho essa sensação. É um rapaz que se chama Pedro Pimenta. Ele no ano 2009 tinha acabado de completar 18 anos. Teve uma meningococcemia. Não sei se eu falo certo, se o que eu vou descrever aqui também do ponto de vista médico corresponde à realidade. Bom, também já coloco aqui, eu não pedi permissão para ele para fazer referência a essa vez que a gente esteve juntos aqui. Eu estou dando por descontado que ele não vai se incomodar, porque ele de fato, ele posta coisas nesse sentido, do que eu vou dizer na sequência, nas suas redes sociais e tudo mais, e tem uma vida extremamente inspiradora, né, que de fato é capaz de fato de resgatarmos em qualquer abismo que a gente se veja mergulhando ao contemplar o modo como lidou com a pena que lhe veio em cima. Bom, mas ele se viu com uma meningococcemia. Segundo entendi, quando o vírus na meningite não para na meninge, né, mas entra na corrente sanguínea e produz lá, por isso, um efeito de infecção generalizada. Não sei se é propriamente isso, mas o efeito que dá é de começar a gangrenar as extremidades, e, portanto, os pés e as mãos. E acabou sendo socorrido pelos irmãos, os pais estavam viajando, a namorada de um dos irmãos, que fazia aniversário também naquele sei lá, quando foi, eclodiu assim, né, aquela doença que estava imobilizando. E o resultado, depois de diferentes vicissitudes, muitas vicissitudes, foi amputar os 2 braços aqui, né, para cima do cotovelo, e as 2 pernas também para cima do joelho. Algo muito duro, com um rapaz de 18 anos. Tinha tudo pela frente ali, vários sonhos que queria realizar, né, e empreender. Logicamente, ele descreve toda a dramaticidade da situação, sem ele propriamente ter que dramatizar nada, tudo já é muito dramático. E como depois, né, dá a volta por cima, e passa a morar nos Estados Unidos, foi contratado lá por um laboratório que fabrica próteses para mutilados de guerra, começou assim pelo menos, mas depois há um universo de pessoas que estão, sabe, que tem um dos membros, né, ou sem braços, ou sem pernas, ou que já nascem assim, ou porque se tornaram assim. E ele, pelo seu desejo de sobrepor-se, né, de viver, né, de fato dar a volta por cima, foi contratado lá por esse laboratório, em que também queria fazer diferentes testes, né, e viam nele que esse desejo,
que tinha lá por dentro seria de grande utilidade, não só para testarem as próteses e que iam fabricar, mas também para animar outras pessoas que estavam lá procurando. Ele agora já está no Brasil de novo, casou com uma moça super linda, a Marcela, uma médica lá de Ribeirão, se eu não me engano, e criou a Da Vinci Clinic, que está no Tamboré, ali na região de Alphaville, ali naqueles arredores. E bom, eu recomendo entrar lá, Pedro Pimenta, entrar lá no Instagram, no Facebook, vai ficar impactado. E também, ou então no Google, ver palestras, algumas que tem inteiras, que ele já andou pronunciando por aí. E o seu livro, né, Superar é Viver, foi o primeiro que lançou, acho que já tem outros aí publicados. De fato, de uma de uma lição de vida, vamos dizer, que é impressionante. É um homem que tem fé, é uma fé que se expressa, segundo ele mesmo diz, numa gratidão enorme. Eu lembro que no café que nós tomamos juntos, há alguns anos atrás, foi lá no Mercury, que tem ali na 23 de maio com o viaduto Tutóia. Era o Dia Internacional do Combate à Meningite, e estava tendo um congresso lá, uma reunião de médicos, e ele foi convidado para dar uma palestra. Legal. Ele chegou uma hora antes, né, teve essa gentileza, e a gente tomou um café. E no momento determinado, eu lembro que eu falei, Pedro, eu queria te perguntar uma coisa, mas ele viu que eu estava meio engasgado, né? Ele falou, Padre Carlos, acho que eu já sei o que o senhor está querendo perguntar, se eu quiser eu posso facilitar. Eu falei, pois não. O senhor quer saber se eu não fiquei revoltado com Deus, né, por ter me acontecido isso? E eu falei, puxa, você foi direto no ponto, era isso mesmo que eu queria perguntar. Ele falou, não, o que aconteceu comigo foi uma fatalidade. Graças a Deus, né, que eu cheguei, que eu consegui me sobrepor, né, foi algo assim. Ele não acho que é de origem católica, que a família dele é católica, mas propriamente ele atribui a sua fé ou esse sentimento de gratidão à cultura em que a gente se vê imerso, né, todos nós brasileiros, numa tradição judaico-cristã. Ele diz num podcast desses que tem gravado também no YouTube. E ele fala, puxa, se eu conseguisse viver tudo que diz o Evangelho, né, que eu leio por ler no Evangelho, acho que ia ser um cara muito bom. Então, sei lá, sem puxar a sardinha para nenhuma brasa, nenhuma denominação cristã, judaico-cristã, se encaixa perfeitamente aqui nessa nossa reflexão. Essas penas que vêm ao nosso encontro e de alguma forma nós somos assim instigados a tomar uma posição. Eu posso lidar bem, eu posso lidar mal com elas. Há um livro aqui do Padre Francisco Fausto, A Sabedoria da Cruz, em que ele, já na segunda página do livro, diz assim: há pessoas que perante as cruzes da vida se asfixiam na revolta e no desespero. Queixam-se, amarguram-se, arrasam-se. Às vezes, autodestroem-se. Há outras pessoas que com os mesmos ou maiores sofrimentos amadurecem, ganham sabedoria e virtude, aprendem a ver e amar as coisas e as pessoas de uma maneira nova. E no meio da dor, têm uma vida cheia de paz, de grandeza e de fecundidade. Há, pois, um mau modo e um bom modo de encarar o sofrimento. Este último, o bom modo, é o que em linguagem cristã chamamos a sabedoria da cruz. Esse termo conhecemos bem, é um termo de São Paulo, está na primeira epístola aos Coríntios, em que ele fala da sabedoria da cruz. A linguagem da cruz diz, é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo?
Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz, lidar com sabedoria, com a sabedoria da cruz, a sabedoria de Deus. É isso que nós estamos chamados. Essas penas que vêm ao nosso encontro, sem que nós as esperássemos. Jesus nos adverte em relação a elas também. No finalzinho do Sermão da Montanha, está lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, a gente encontra Jesus dizendo: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. E que palavras são essas a que Jesus se refere? Tem muita coisa no Sermão da Montanha. Tem as bem-aventuranças, tem um esmiuçamento assim, dos preceitos morais, os 10 mandamentos levados assim, aos seus desdobramentos, né, de uma máxima expressão. Mas eu diria que o núcleo desse Sermão da Montanha, que depois então enche de sentido e colorido todo o resto, é a mensagem de Jesus de que nós somos filhos de Deus, estamos destinados a ser como filhos de Deus, a viver como os filhos de Deus. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Se Deus cuida delas, como não vai cuidar de vocês? E não cai nem um fio de cabelo da vossa cabeça sem que Deus permita. E você então, quando orar, quando jejuar, quando der esmola, você procura fazer com essa intenção, né, de agradar a Deus, de agradar o Pai que vê no oculto. E o Pai que vê no oculto te dará a recompensa. E é esse mesmo Pai que te pede votos de confiança, né, para viver desprendido, para viver mansamente, para viver puro, para ser misericordioso. E é esse mesmo Pai que te entrega os mandamentos e que você vai procurar fazer, cumprir, somente para se manifestar como um bom filho dele. O que dirá São Paulo depois escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Então eu sou filho de Deus, então eu vou viver os mandamentos até o mínimo detalhe, mas o coração do Sermão da Montanha vai ser esse daí, transmitir-nos qual é a nossa relação com Deus, no seu projeto para nós, a relação de filhos muito amados. E Jesus vai dizer, como o Pai me ama, assim também eu vos amo, esse amor infinito. Então, daí vai estar disposto a qualquer coisa. Qualquer pena vai ser uma pichincha comparado com o valor, né, do seu amor. E, portanto, o valor que nós adquirimos em função dele. Essa é a rocha sobre a qual devemos edificar. É a rocha da consciência de que somos filhos amados de Deus. E isso, então, é um estímulo forte para que nós não nos detenhamos só naquilo que está custando, né? Só na pena, mas pensamos no valor. Em receber as chuvas, os ventos, os raios, as cruzes, com alma grande. Enxergar o valor que cada pena traz consigo. Há diferentes valores que as penas trazem consigo. São o padre Francisco Fausto, num outro livro que eu não trouxe aqui, chama O Valor das Dificuldades. Ambos estão publicados pela Editora Quadrante. A Sabedoria da Cruz e o Valor das Dificuldades.
ele vai dando, sei lá, umas pistas daquilo que as dificuldades podem trazer, agregar de valor para nós. Ele diz, as dificuldades nos dão têmpera moral, ou seja, nos firmam no bem, nos põe à prova inicialmente, nos obriga a tomar uma decisão, uma posição, a determinar o que nós queremos ou o que nós não queremos, diante daquilo que se apresenta diante de nós, né? À nossa frente. Um convite para que nós cresçamos na fé, cresçamos no amor, cresçamos na paciência, cresçamos na fortaleza, cresçamos na constância, cresçamos na pureza, cresçamos na fidelidade a Deus, aos nossos familiares, à sociedade, a mim mesmo, a nós mesmos. Também preparando o recolhimento, me veio à mente uma passagem do livro Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. E tem vários livros que são muito bons, né? O mais conhecido é O Pequeno Príncipe. Tem um que chama Cidadela, né? Que é uma espécie de ensaio, muito bom. Mas depois tem outros dois, que é Pilotos de Guerra e Terra dos Homens. E que ele narra também, foi piloto dos Correios na França, e fez muitas viagens assim arriscadas. E conta episódios não só da sua vida, mas da vida também de amigos seus. E um deles, que ele tinha uma admiração enorme, que é um Guillaume. Já ouvi alguém falar Guillaume, não sei. Não vou me ater muito à pronúncia do nome desse grande amigo, mas conta como caiu no meio dos Andes. Caiu, teve que pousar, né, um pouso forçado, em um lago no meio dos Andes. Passou 40 horas se abrigando do frio entre as sacolas dos correios. Caminhou sem rumo, a 40 graus abaixo de zero. Do segundo dia em diante, meu trabalho foi procurar não pensar. Sofria demais. Minha situação era desesperada demais. Para ter a coragem de andar, precisava não pensar nisso. Desgraçadamente, controlava mal o cérebro. Fazia-o pensar em um livro e em um filme, e o filme e o livro desfilavam dentro de mim depressa. Voltava à realidade da situação presente. Então eu jogava ao meu cérebro outras recordações para que ele fosse se entretendo. E já no terceiro, quarto dia, o Guilherme conta a motivação principal do seu progresso. A gente perde todo o instinto de conservação. Depois de 2, 3, 4 dias de marcha, tudo que se deseja é o sono. Eu desejava, mas ele sabia que era fatal. Se ele caísse no sono lá na neve, nunca mais. Um abraço. Mas ao mesmo tempo eu pensava, minha mulher, se ela crê que estou vivo, ela crê que estou caminhando. Os meus companheiros creem que estou caminhando. E brotou lá um sentimento de fidelidade que o colocou em marcha a fortaleza, a constância. Mesmo porque no meio do processo ele ainda pensou que se ele morresse e não encontrassem o corpo, então o seguro de vida que ele tinha tinha 4 anos para poder, sei lá, de alguma forma dar o valor correspondente à esposa. Então, pelo menos, se eu tiver que morrer, eu vou morrer no lugar que eu possa ser encontrado o quanto antes. Assim, ela pode receber pelo menos o valor do seguro. E se ela quer que eu estou vivo, ela crê que eu estou caminhando. E esse motivo de amor a ela, a família, né, os amigos, foi arrancando dele o melhor. Fazendo com que ele se sobrepusesse, não ficasse só dando voltas à própria dificuldade, não ficasse lambendo as próprias feridas. As dificuldades que nos fazem crescer em têmpera moral, não nos dão têmpera moral, as dificuldades que fazem com que nós cresçamos em conhecimento próprio. Às vezes nós somos muito teóricos, até na formação das pessoas, né? Nesse livrinho, o padre Francisco Fausto também conta de uma professora que sempre se julgou aberta, compreensiva, inclinada a relevar as faltas dos alunos, dos colegas, costumava dizer, todos somos humanos, todos temos defeitos, é preciso saber desculpar a todos. E de fato tinha uma afabilidade enorme.
até que um belo dia começou a perceber alguma coisa estranha na escola. Não mais a convocavam para as reuniões de estudo, planejamento, alegando desculpas, tirando-lhe uma das classes, percebia cochichos na sala de professores que se calavam, mal ela aparecia no local. Pouco demorou a perceber a manobra. Estavam armando uma intriga para encostá-la e colocar outra em seu lugar. A panelinha dominante tirava-lhe o tapete de sob os pés. Começou a sentir que lhe faltava o ar. Uma onda quente subia-lhe à cabeça e se transformava num redemoinho, em que giravam vertiginosamente sentimentos de ódio, de vingança, de amargo ressentimento. Surpreendia-se maquinando revides. Deixou passar alguns dias, tentou acalmar-se, rezou. Então percebeu que no momento da prova sua compreensão se lhe revelava mais fraca do que imaginara. Sentia-se como que incapaz de viver na hora da verdade o que sempre apregoara. E assim a tentação do ódio e do rancor fê-la cair em si. Teve que enfrentá-la. Restava-lhe um caminho muito difícil. Sem dúvida teria que defender a sua causa, que era justa, com os meios lícitos ao seu alcance, mas sem admitir que o ódio, a inimizade ou o espírito de vingança se apoderassem do seu coração. De fato, Santo Agostinho afirmou, ninguém se conhece a si mesmo se não foi tentado. E então, nessa situação, a dificuldade, diante dessa circunstância, colocou à prova se eu era uma pessoa compreensiva mesmo, uma pessoa mansa mesmo, se era uma pessoa pura mesmo, se era uma pessoa temperada, sóbria, na conduta mesmo. E ainda por cima, as dificuldades são uma fonte de purificação para a nossa própria vida. E se quisermos dar esse sentido, pode ser uma fonte de purificação para a vida das pessoas. Já meditamos nisso aqui alguma vez. O quanto, até do ponto de vista humano, uma dificuldade pode purificar-nos da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência, porque temos que recorrer à ajuda de outras pessoas, temos que recorrer à ajuda de Deus. Então, isso purifica também essas coisas que nós são ganga, E nos ajuda a hierarquizar os valores, isso que as pessoas disseram que tiveram que fazer forçadamente durante a pandemia. O que é que vale a pena mesmo, que amores vale a pena, por que vale a pena lutar. Mas também espiritualmente. Eu posso me purificar, adiantar aqui o que eu teria que depois padecer no purgatório. Vou dar esse sentido para as minhas penas, as penas que vêm ao meu encontro quando eu não esperava. São José Maria Escrivá dizia, meus filhos, não vos estranheis se diante de uma contrariedade, o primeiro que vos venha aos lábios seja um palavrão. Mas procura que a segunda reação seja mais sobrenatural, a terceira, a quarta, em um momento vira a chavinha. Não, obrigado, meu Deus, ofereço aqui em purificação pelos meus pecados. Ou ofereço, Senhor, em sufrágio pelas almas do purgatório. Podemos dar esse sentido para uma fonte de purificação. E logicamente, aí a gente quer chegar, deve chegar, que é dar um sentido de santificação para as dificuldades. Ou seja, de identificação com Cristo. Às vezes a cruz se torna pesada, é Cristo que procura por nós, é Cristo que está precisando de um sirineu, aquele Simão de Cirene que o ajudou a carregar a cruz até lá em cima. E que bom seria se nós nos sentíssemos assim, honrados de poder fazer. Eu lembro que eu disse isso uma vez para um amigo protestante que estava falecendo, e veio a falecer mesmo, com um câncer muito doloroso. E eu falei para ele que ele poderia estar participando da redenção juntamente com Cristo. E ele, uma coisa muito bonita, me deixou muito comovido, dizia, puxa, Padre Carlos, é muito sério isso que o senhor diz. Será que eu sou digno de tal honra? Deus considerou que sim, porque de fato o levou consigo. E com isso por um caminho, por um calvário que foi bastante desafiador. Nesse sentido, então, vale a pena meditar na Via Sacra, às sextas-feiras da Quaresma, de modo particular. Todas as sextas-feiras do ano a Igreja propõe que a gente medite na Via Sacra, mas a sexta-feira da Quaresma, de modo particular.
e tirando daí o impulso para dar esse sentido, até de morrer para mim mesmo, para aquelas coisas que eu preciso ser acrisolado. Há um capítulo do livro Forja, que tem esse título que é muito sugestivo, crisol. Acrisolar significa, nesse alto fornos assim, de alta temperatura, purificar o ouro, esses metais nobres, né, para que se livre da ganga. E nesse livro Forja tem um capítulo chamado Crisol, precisamente. E eu diria que 2/3 dos pontos assim desse livro falam sobre a cruz, sobre essa cruz que gera santidade e que de alguma forma me colocam nessa trilha da identificação com Cristo. Leia aqui o ponto 772. Sinais inequívocos da verdadeira cruz de Cristo: a serenidade, um profundo sentimento de paz, um amor disposto a qualquer sacrifício, uma eficácia grande que brota do próprio lado aberto de Jesus e sempre, de modo evidente, a alegria. Uma alegria que procede de saber que quem se entrega de verdade está junto da cruz e, por conseguinte, junto de Nosso Senhor. É como que o preço, quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz. Tomou a sua cruz, abraçou a cruz, aquela chegou sem esperar, encontrou a Cristo. Abraçou a cruz, abraçou a Cristo. Vai por um processo de santificação, assim, já indiscutível. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que esteve acompanhando Jesus na ladeira do Calvário, percebeu como ele caiu 3 vezes e se sobrepôs, se levantou e foi em frente, para que nos ajude também dentro das nossas quedas. Ele caiu pelo peso dos nossos pecados. Ele não tinha nenhum pecado, né? Agora nós caímos sob o peso dos nossos pecados e também dos pecados de outras pessoas. Que nós tenhamos a mesma reação dele, com o auxílio da Nossa Senhora, sobrepor-nos. E que, como ela, consigamos estar depois lá ao pé da cruz, em pé, inteiros, redentores, fazendo valer cada pena que Deus permitir que nós tenhamos. Vamos fazer o breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Posso dizer que minha alma vai se agigantando à medida que passa o tempo, pois vou ganhando agilidade para enxergar e atribuir o valor infinito que comporta cada pena, cada cruz que Deus permite que eu tenha. Diante dos fracassos e dissabores que experimento na minha vida, sei ver a Deus que me pede para, apoiado na sua graça, crescer em confiança no seu amor misericordioso e em disposição agradecida e generosa de redimir com Cristo. Uma vez que Deus nunca desiste de mim, tenho o propósito firme de também não deixar-me levar pelo desânimo diante das minhas faltas e apoiar-me sempre que preciso no sacramento da confissão e na graça da Eucaristia para perseverar no caminho do bem. Ao mesmo tempo, estou disposto a ajudar todos à minha volta a fazerem o mesmo. Há pessoas que, diante das cruzes que a vida lhes reserva, se revoltam e desesperam. Há outras que amadurecem, crescem em têmpera moral, em conhecimento próprio, se purificam, se santificam. Peço à Virgem Maria para que, como todos os santos, eu pertença a esse segundo grupo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.